Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Dilce do Nascimento. Nós estamos aqui para compartilhar uma palavra com você e hoje o nosso texto de referência está no livro de Números, o capítulo 11, o versículo 23, que diz o seguinte: Porém o Senhor respondeu a Moisés: Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verá se cumprirá ou não a minha palavra. Esse versículo que acabamos de ler, ele traz então um momento de uma conversa de Moisés juntamente ali com Deus, no ato em que o povo de Israel, ele desejou comer carne, mas naquele momento Deus diz então para Moisés que aquele povo teria a carne que eles tanto pediram. Mas Moisés, ele diz para Deus como que ele conseguiria ali sustentar aquela população de mais de 2 milhões de pessoas com carne no meio do deserto. E Deus então responde a Moisés perguntando se a mão do Senhor tinha encurtado, ou seja, se o Moisés que tinha visto tantos milagres agora estava também incrédulo do que Deus poderia ter feito, do que Deus poderia vir a fazer, a realizar. Será que existia então um milagre que fosse possível e outro não, andando então naquele deserto? É baseada neste texto, então, que eu apresento a você no dia de hoje o tema desta palavra. E o nosso tema é volte a sonhar. Por que, Dilce, desta temática? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós observamos o Moisés que viveu tantas experiências extraordinárias com o Senhor, desacreditado de que Deus poderia suprir então a necessidade daquele povo no meio do deserto. E talvez você que esteja me escutando, talvez você que esteja me ouvindo neste dia, também esteja como Moisés, você que já vivenciou tantos milagres, você que já viu a concretização de tantos sonhos na sua vida, por alguma razão você esteja desacreditado e você neste momento tenha parado de sonhar. Foi exatamente isso que Deus colocou no meu coração. Porque nós paramos de sonhar, porque nós deixamos de sonhar em determinada estação da nossa vida. Eu vou te apresentar 3 razões porque muitas das vezes nós deixamos de sonhar. A primeira delas, primeira razão é que quando nós estamos em um momento de dor, um momento onde a dor ela é tão intensa, nós desviamos o foco, a nossa mente já não consegue raciocinar como deveria e nós perdemos então a oportunidade de sonhar, ou nós deixamos de lado os sonhos, porque a dor que nós estamos vivendo, ela tem consumido todas as nossas energias, toda a nossa esperança. A segunda razão, porque muitas das vezes deixamos de sonhar, é quando nós estamos vivendo desertos prolongados. Desertos prolongados, amados, ele também faz com que nós deixemos de lado os sonhos. Nós passamos a viver numa estação como de incredulidade e nós acreditamos não é possível. Por quê? Porque tudo que está à nossa frente prova o contrário. E talvez você esteja em um momento como esse. Ou ainda, a terceira razão, porque um homem ou uma mulher deixa de sonhar, um ambiente. E um ambiente de murmuração,
um ambiente de pessoas incrédulas, um ambiente de pessoas cuja fé tem ido embora há muito tempo. São ambientes, então, que favorecem a falta de sonho. E quando nós olhamos para essas 3 razões, nós, então, vamos dar um desconto, então, para Moisés. Porque Moisés estava naquela caminhada, no meio do deserto, enfrentando a dor da provocação. Por diversas vezes aquele povo murmurou, e todas as vezes que esse povo murmurava, eles reclamavam de Moisés. Eles apontavam, era Moisés. Eles olhavam para Moisés e falavam: foi você que nos tirou do Egito, foi você que nos tirou do lugar onde nós tínhamos comida, o lugar onde nós tínhamos pepino, o lugar onde nós tínhamos cebola, o lugar onde nós tínhamos carne. Foi você, Moisés. E eles apontavam e eles diziam: vamos buscar uma outra liderança e vamos voltar para o lugar de onde nós partimos. Nós nunca deveríamos ter saído de lá. Essa é uma das razões. E naquele deserto, onde durante o dia se tinha um sol escaldante, durante a noite tinha um frio estarrecedor, faria tudo com que Moisés, diante de tudo que ouviu, Moisés, diante do que ele tinha na frente dele, fizesse que neste momento ele desacreditasse de que Deus era capaz de realizar aquilo que aquele povo estava desejando, o desejo daquele povo. Então Moisés, neste momento, nós observamos um Moisés incrédulo, um Moisés que deixou por algum instante de desacreditar naquilo que o Senhor poderia fazer. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Talvez você esteja passando momentos de dor, momento de deserto, no meio de um ambiente em que tem potencializado ainda o seu sofrimento, e isso tem feito com que você tenha sepultado os seus sonhos, tenha enterrado os seus sonhos. Mas a palavra do Senhor para nós nesse dia é: volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a desejar aquilo que está no coração do Senhor. Deus, como então eu posso voltar a sonhar? Para que nós possamos voltar, eu vou te dar três pontos importantes para que os nossos sonhos eles possam ser ressuscitados, eles possam ser reavivados dentro de nós. O primeiro ponto que eu quero te dar nesse dia é: tenha esperança. Não do verbo esperar, mas o verbo esperançar. Tenha esperança. Mantenha viva a esperança dentro de você de que tudo vai se resolvido, o deserto que você tem vivido, as situações difíceis que você tem enfrentado, e que Deus, Ele está fazendo. Mantenha essa esperança viva dentro de você. O livro de Josué, o capítulo 3, o versículo 7 e 8, ele diz o seguinte: então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibas que, como estive com Moisés, assim estarei com você. O versículo 8 do capítulo 3. Portanto, você dará uma ordem ao sacerdote que leva a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Essa história que eu estou te contando é a história de Josué. E Josué é o sucessor de Moisés. E Josué, ele manteve a sua esperança acesa, a sua esperança ativada dentro do seu coração de que ele entraria na terra de Canaã. Embora ele estivesse diante de momentos difíceis, embora ele vivesse no deserto, embora ele estivesse conduzindo o mesmo povo que murmurou na frente de Moisés, no mesmo povo que por diversas vezes eles desafiaram Moisés.
E nesse exato momento, é um momento chave, é um momento marcante para a vida de Israel. Por quê? Porque neste momento eles precisam atravessar o Jordão. E atravessar o Jordão significava deixar o deserto para trás e adentrar agora na terra da promessa. Mas para entrar na terra da promessa, eles precisariam atravessar o Jordão. E Josué, ele precisava dessa esperança viva dentro dele. A esperança de que ele entraria na terra que manava leite e mel. Então a palavra diz no capítulo 3, os versículo 1, que na madrugada Josué se levanta. E quando Josué se levantou naquele dia, naquela madrugada, Deus ele dá todas as instruções do que ele deveria fazer para que as águas daquele rio fossem cessadas, para que elas fossem paralisadas, para que Josué ele passasse então naquele rio com o pé enxuto, assim como Israel passou no Mar Vermelho. Então Deus dará ali toda a estratégia para ele e afirma a ele: ei, hoje começa uma nova história para você. Hoje eu vou engrandecer você. Hoje eu vou fazer com que o seu nome seja estabelecido em Israel. Hoje eu vou provar para esse povo que eu sou contigo. Amados, e toda a estratégia foi dada a esse grande homem de Deus. E esta é a palavra do Senhor para você. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei como você se encontra nesse exato momento. Talvez o seu sonho seja de engravidar, de ser mãe, ou talvez o seu sonho seja de dias melhores, seja a salvação do seu filho, seja viver um casamento diferente. Talvez o seu sonho seja de uma oportunidade de trabalho. Talvez o seu sonho, o sonho que precisa ser vivificado dentro de você, seja da casa própria. Eu não sei qual que é o seu sonho, mas eu quero te dizer que assim como Deus ele deu as estratégias para Josué, ele vai dar as estratégias para você. E o versículo 13 do capítulo 3 diz o seguinte, que quando as plantas dos pés do sacerdote que levava a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocaram nas águas do Jordão, elas cessaram, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. O que esse versículo está dizendo? A palavra do Senhor diz que dentro daquelas orientações, ele diz, olha, fala para os sacerdotes pegar a arca da aliança. E aí o povo ficará a uma distância significativa ali da arca da aliança. Você tem que colocar também os levitas ali, o pessoal, né? E eles vão então tocar no Jordão. No momento em que eles tocarem o Jordão, eu vou fazer as águas cortarem. Eu vou fazer com que haja algo extraordinário. As águas se amontoarão ali e então deixarão de descer exatamente no ponto em que vocês estão e vocês passarão a pés enxuto. E o versículo 16 que as águas que vinham de cima pararam de correr e levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que descia ao mar da Araba, que é o mar salgado, ficaram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Talvez você não tenha noção do que eu esteja te dizendo neste dia, mas eu vou deixar mais claro. No momento então que os sacerdotes, eles pisaram ali nas águas do Jordão, Deus cortou as águas. Mas Deus não cortou as águas na frente do povo de Israel. As águas, elas foram cortadas, sabe aonde? Elas foram cortadas em Adã. E Adã está a aproximadamente 30 a 40 quilômetros ali do lugar aonde Israel estava.
Ou seja, o que eu estou tentando te dizer? Que os olhos deles viam ali na frente deles o Rio Jordão. O Jordão estava na frente deles. Deus cortou as águas numa distância de 40 quilômetros. Talvez hoje, amados, você esteja diante de uma situação difícil, que você já não dê conta mais de sonhar, e Deus ele te deu uma palavra, e você está dizendo, não vai acontecer. Mas Deus ele já agiu, Deus ele já operou, assim como ele fez em Israel. A distância do lugar que ele estava, eu estou te dizendo que era uma distância de 40 quilômetros. Então, humanamente falando, era impossível. Eles veem o que estavam acontecendo, mas eles acreditaram no Senhor. Eles manteram a esperança viva dentro deles, diz que Deus tinha falado e iria acontecer. E foi preciso eles esperarem. Então, com pé nas águas, até elas cessarem. A 40 quilômetros acima, as águas foram cortadas. Então, se as águas foram cortadas, houve-se, amontoou-se as águas naquele lugar. E as águas, então, naquele lugar que foram cortadas, elas teve que parar de descer até que chegasse, então, a terra enxuta ali diante dos olhos do povo de Israel. Eu quero te deixar essa palavra para você nesse dia. Mantenha a sua esperança viva. Ainda que os teus olhos não vejam, confie que o Senhor, Ele está fazendo. Sabe por quê? Porque o livro de Jó, o capítulo 14, o verso 7, ele diz, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ela voltará a brotar e não cessarão os seus ramos. Ainda que existe uma árvore cortada, a palavra do Senhor diz que ao cheiro das águas, ela voltará, a brotar e ela viverá como uma planta nova. Vivifica a esperança dentro de você. Eu sei que o período de deserto, o período de dor, um ambiente repleto de pessoas desacreditadas, pessoas que estão frustradas, é difícil. Mas você precisa acreditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é confiável. A palavra do Senhor ela é confiável. E se Deus falou, eu e você precisamos acreditar nela. Amém? O segundo ponto dessa mensagem, volte a sonhar. Mas para você voltar a sonhar, você precisa usar a linguagem correta. Dilce, do que você está falando? Eu estou falando de Israel. Eu estou falando do povo que estava no deserto. A palavra diz no livro de Números que toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite toda. E os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. E toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Amados, durante o deserto, no meio do deserto, nós somos tentados a usar uma linguagem errada, a usar uma linguagem destrutiva, uma linguagem que reforça a nossa incredulidade ou a sua incredulidade. Contudo, eu quero te dizer neste dia que nós precisamos usar a linguagem do céu. Essa linguagem que eles usaram era uma linguagem que aborrecia o próprio Deus. Era uma linguagem
que feria a identidade de Deus, do Pai zeloso, de um Deus bondoso, de um Deus compassivo. E eu quero neste dia, no dia de hoje, dizer a você, mude a sua linguagem. Dilce, mas tudo que eu estou vendo na minha frente é contrário. É contrário. Tudo que eu estou vendo à minha frente é contrário ao que você está falando. Como sonhar se eu só vejo deserto? Como sonhar se eu não tenho uma fagulha de esperança? Eu te disse que você precisa voltar os seus olhos para o Senhor. Uma linguagem correta, amados, ela muda o coração, inclusive, de Deus. Uma linguagem correta, ela transforma a sua realidade. A palavra do Senhor diz que um dia um homem esteve diante de um vale de ossos secos. Ezequiel 37. E ao estar diante de um vale de ossos secos, Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, é possível esses ossos secos terem vida? Mas Deus diz, Ezequiel responde para o Senhor: tu sabes. Porque Ezequiel estava como Moisés. Ezequiel já não estava acreditando naquilo que estava à sua frente. Mas Deus, ele diz para Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Naquele momento, o coração de Ezequiel se enche de esperança. E por o coração dele estar cheio de esperança, ele muda a sua linguagem. E ele usa uma linguagem correta. E ele olha para aqueles ossos secos e ele diz: ossos secos, tenha vida, toma vida. E a palavra do Senhor diz que se ouve um barulho, e esse barulho de ossos tocando em ossos, mas de repente aqueles ossos vão se posicionando, musculatura vem sendo adquirida e aquele vale de ossos secos, ele volta a viver. Talvez você esteja vivendo uma fase da sua vida onde te falta esperança, onde a sua linguagem tem sido uma linguagem de destruição. Mas eu quero te dar um segredo neste dia, te contar algo. Todas as vezes que você fecha os seus olhos para as circunstâncias, todas as vezes que você fecha os seus olhos para aquilo que está diante de você, Deus, ele vivifica dentro de você os sonhos do coração dele. E aí o extraordinário, o sobrenatural, ele vai acontecer. Amados, eu poderia te dar inúmeros testemunhos dos feitos do Senhor. Nos tempos mais difíceis da minha vida, eu chorava muito e eu não tinha mais esperança. Eu deixei de sonhar e foi nesse exato momento em que Deus, ele vivifica o que estava morto. Mas ele me ensinou a mudar a minha linguagem, a usar a linguagem dele, a linguagem de fé, a linguagem de esperança. E aquilo que parecia impossível aos meus olhos, elas tomaram forma, eles voltaram a acontecer. No ano de 2020, o ano então que iniciava ali a pandemia, era por esta data, exatamente nesta data, a data em que nós estávamos vivendo ali numa total situação nunca vista antes, dentro de casa, enclausurado, sem poder sair, diante de uma pandemia. Um dos maiores sonhos que eu tinha na minha vida era de possuir uma casa, era de ter uma casa. E enquanto eu murmurava, porque era um período então de fazer declaração de imposto de renda,
e eu murmurava, eu reclamava para o Senhor pelo valor que eu vinha pagando ali para o governo. E o Senhor, então, diante daquela linguagem de murmuração, o Senhor disse para mim mudar a minha linguagem. E o Senhor disse para mim: eu vou te dar a casa que você tanto sonha. Não vou contar toda a história devido ao tempo, mas eu nasci na roça, eu fui criada na roça, eu vivi, em situações muito precárias de vida. Meus pais, num tempo difícil, a gente não tinha casa, a nossa casa, eram as situações muito, muito difíceis, casa coberta de palha, casa feita de adobe, a casa no interior que a gente morava, mas na roça a gente vivia em ranchos, que era apenas um lugarzinho pequeno, coberto de palha e ali aberto. Então eu cresci desde criança, alimentando dentro de mim o sonho de possuir uma casa organizada, uma casa bonita, mas aquilo tudo parecia muito distante. E eu sempre convivi com pessoas de condições financeiras até melhor, condição financeira totalmente diferente da minha. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor me deu essa oportunidade. As pessoas me viam e as pessoas queriam ter amizade comigo. Tinha algo em mim que atraía desde sempre as pessoas a me desejar, a estar do lado delas. Então eu convivia com pessoas de uma condição financeira diferente da minha. E isso fazia com que eu desejasse sair da vida, do lugar, da cidade em que eu vivia, para eu viver experiências maiores, para me viver uma outra realidade. Mas quando você está diante, de situações difíceis, onde o trabalho, as finanças não estão compatíveis com o seu sonho, é muito difícil você manter essa chama ali acesa. E aí eu quero te dizer que durante toda a minha vida, eu sonhava em possuir uma casa. E diante do preço dos lotes em Palmas, diante de tudo que eu vi à minha frente, o Senhor nos deu um direcionamento para mim e para o meu esposo, de nós então adquirirmos um apartamento. E do ano de 2013, nós fizemos então essa aquisição. E o ano de 2016, nós recebemos esse apartamento. Mas no ato em que nós recebemos aquele apartamento, 6 meses depois de receber aquele apartamento, nós mudamos para Porto Nacional e aqui eu vim viver. Como? Viver no aluguel novamente. Eu deixei para trás, um apartamento que era o sonho da minha vida. E provavelmente você que está me escutando, você que desejou muito algo, e quando você consegue isso, você quer desfrutar daquilo, agora você foi levado a mudar de cidade, você precisa deixar o que você tanto sonhou para trás. E então, no ano de 2020, enquanto eu murmurava, diante do Senhor, o Senhor disse para mim: eu vou te dar uma casa. E eu disse para Deus naquele dia: não precisa, Senhor, não precisa, o Senhor já me deu o apartamento. E ele disse para mim: não, eu quero realizar o seu sonho, eu quero te dar uma casa. E aí eu acreditei na palavra do Senhor, eu acreditei naquilo que o Senhor estava me dizendo. O meu coração se encheu de quê? De fé. Então a minha linguagem começou a mudar. Eu estava com uma linguagem de uma pessoa murmuradora e eu mudei a linguagem. Eu falei: Senhor, se o Senhor quer me dar, então eu aceito. Naquele dia eu fiz 2 pedidos ao Senhor. Eu disse: Senhor, que essa casa, ela tenha um quarto de oração. Porque todos os lugares que eu morei, por levantar de madrugada e orar, e normalmente quando eu estou orando, quando uma pessoa está orando, ela chora muito, muitas das vezes. As pessoas achavam que de madrugada o meu marido me batia, porque eu chorava muito.
E por diversas vezes as pessoas chegam e me abordaram para me dizer isso. Você é uma pessoa que ora. Você é uma pessoa que ora, mas antes eu achava que algo de errado acontecia na sua casa. Foi assim em Palmas, foi aqui em Porto, mas porque eu estava orando. E eu pedi para o Senhor, me dá um quarto de oração, Senhor. Me dá um quarto de oração. Esse quarto de oração, amados, representa o quê? A tenda do encontro, a tenda onde Moisés se encontrava com o Senhor. E eu estou gravando essa palavra, todas as palavras que eu gravo é exatamente neste lugar, no quarto de oração que o Senhor me deu. E eu disse ao Senhor que esta casa ela seja iniciada e terminada por completo. No ano de 2020, no ano da pandemia, o Senhor então realizou o meu sonho, o sonho da casa própria. E hoje eu posso desfrutar desta bênção. O Senhor me presenteou a minha família com uma casa. Mas eu mudei a minha linguagem. Eu acreditei, eu chamei a existência. Eu disse, ainda que não haja possibilidade alguma hoje, diante dos meus olhos, eu confio naquilo que o Senhor está me dizendo. Amados, se o Senhor realizou um sonho de menina, um sonho desde a minha infância, ao ano de 2020, eu estava com 39 anos. Nós mudamos para nossa casa no dia 28 de novembro de 2020. O Senhor revelou os detalhes que esta casa teria. Inclusive, eu fui resistente a ter uma piscina nessa casa. E o Senhor dizia para mim, eu quero, inclusive, que a casa tenha piscina. Essa casa, essa piscina, ela servirá para você batizar as pessoas que eu vou te confiar. As pessoas que eu vou entregar a vocês, que terão na igreja local em que vocês congregarão. Naquele ano, amados, eu precisei mudar a minha linguagem. E Deus fez infinitamente mais do que tudo que eu possa te pedir, pudesse pedir, imaginar ou pensar. Deus nos deu uma casa para minha família, uma casa onde nós recebemos os irmãos, uma casa que tem uma piscina. E lá em 2022, então, o Senhor, ele inicia a igreja Pai Church de Porto Nacional. E ali, em 2023, sabe o que o Senhor fez? O Senhor nos levantou como pastores dessa igreja. Então, eu estou aqui hoje para te dizer, enche o seu coração de esperança. Enche seu coração de esperança. Muda a sua linguagem, fala a linguagem dos céus. Mesmo que a lágrima esteja rolando no seu rosto, você possa dizer, Senhor, eu confio na sua palavra. Eu confio, a tua palavra ela é poderosa, Senhor. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Hoje, Hoje são 17 de março de 2025. Hoje eu posso dizer a você, a minha família tem um apartamento, a minha família tem uma casa, a minha família nessa casa tem uma piscina onde minhas filhas desfrutam, nós enquanto família, eu tenho o tão desejado quarto de oração, mas mais que isso, hoje nós estamos inclusive à frente de uma igreja local. Eu e meu esposo, nós somos pastores, toda a nossa família serve ao Senhor. A minha filha de 9 anos ama ir para a salinha e ensinar as crianças. A minha filha de 22 anos senta ali na mídia e é responsável por conduzir a mídia da igreja. O meu esposo está no louvor, voltou a tocar um instrumento que há mais de 20 anos ele não tocava, que era violão. A minha filha de 9 anos é a ministra de louvor da igreja local.
E eu sirvo ao Senhor, cuidando de mulheres, cuidando de pessoas, cuidando de família, juntamente com meu esposo, e ministro a palavra do Senhor. Mas eu quero te dizer que o sonho de ser pastora também estava enterrado. Mas o Senhor, Ele vivificou. E hoje nós vivemos para a glória de Deus, para fazer a vontade do Senhor. E nós estamos atravessando então o Jordão como Josué, para desfrutar da terra que mana leite e mel. Então você que está ouvindo essa palavra, eu não sei qual que é o desejo do seu coração, eu não sei quais que são os sonhos que estão mortos, mas eu quero te dizer, hoje é dia do Senhor ressuscitar os seus sonhos. E eu quero deixar então um versículo que está em Romanos 3, capítulo 3, versículo 4, que diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se Deus prometeu a você, alimente o seu coração de esperança e que a sua linguagem seja mudada. Tenha uma linguagem do céu, dialeto do céu, e chama à existência aquilo que tem que estar no coração do Senhor. E o terceiro ponto dessa mensagem é exatamente esse: confie no Senhor. A palavra do Senhor diz que Josué, todas as vezes que esteve diante daquela congregação que murmurava, ele mudava, ele tinha uma linguagem diferente. O versículo 8 do capítulo 14 diz que diante de um relato, diante de uma linguagem negativa dos espias, quando olharam a terra e disseram que aquela terra era boa, mas eles não poderiam possuir, ele grita, rasga as roupas, rasga completamente, se lança no chão e grita: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é a terra que mana leite e mel. Essa é a palavra do Senhor para você nesse dia. Confie no Senhor, confie no Senhor. Se você tem esse sonho dentro de você, você tem esse sonho da casa própria, esse sonho de um trabalho melhor, de uma remuneração melhor, o sonho de ser mãe, eu quero te dizer, neste dia, creia na palavra do Senhor, porque Paulo, ele diz em 2 Coríntios 4,16, que por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renovará todos os dias, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Se você hoje estava desanimado, se você hoje estava desesperançoso, se esse homem exterior, essa mulher exterior, ela está desgastada, eu quero te dizer que o Senhor vivifica dentro de você algo novo, vinho novo, e você volte a sonhar. E deixar claro para você, tudo nessa vida é transitório. Se você está passando um momento difícil, um momento ruim, vai passar. Vai passar. E eu deixo essa frase para você. Se você faz história com Deus, Ele fará história através de você. Se você faz história com Deus, Ele fará história através de você. Creia no Senhor. Renove a sua esperança. Mude a sua linguagem. Confie. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Volte a sonhar, porque quem tem interesse em realizar o seu sonho é o Senhor. A mão dele não encurtou. A mão do Senhor não encurtou. Ele fará na sua vida, em nome de Jesus.